Olá, amigo. Eu sou o pastor Gilberto Tais e eu vim aqui para te dar as boas-vindas ao nosso canal Fé ou Fideísmo. Esse canal existe para você, para levar até você conteúdo bíblico, teológico, arqueológico, mensagens inspiradoras que tocam o coração e que nos preparam para a eternidade. Portanto, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação das novas postagens do canal. Então, que Deus te abençoe e que o conteúdo deste canal possa enriquecer a sua vida. Eu vou fazer uma explanação da certeza que nós temos a respeito das sete trombetas ser um evento histórico no passado, porque é muito fácil, muito simples a gente observar os acontecimentos de cada trombeta ao longo da história, mas tem surgido muita controvérsia por aí a respeito, se as sete trombetas estão para o passado, se elas aconteceram ao longo da história cristã, ou se elas vão acontecer ainda no futuro. Então, por conta desta controvérsia, eu escolhi fazer uma introdução geral a esse respeito, tá? Mas, a princípio, é importante a gente entender que o livro do Apocalipse, ele não foi escrito numa sequência como se fosse um escrito na língua portuguesa, por exemplo. Quando você vai fazer um artigo, escrever um artigo, ou então desenvolver uma dissertação de mestrado, uma tese doutoral, você constrói os argumentos e os assuntos sempre numa sequência crescente, ascendente e lógica. Já nos livros da Bíblia, isso não é tão comum como na cultura linguística da língua portuguesa, por exemplo. Então, tanto o livro do Apocalipse quanto outros assuntos que foram escritos pelos profetas ou pelos apóstolos, muitas das vezes foi numa sequência diferente, numa estrutura diferente. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de como acontecem essas estruturas. Então, por exemplo, deixa eu só abrir aqui, espera aí, compartilhar a tela aqui, pronto. Por exemplo, ó, nós temos aqui uma estrutura que é baseada no livro de Romanos, capítulo 1, verso 26 e verso 27. Isso aqui é um paralelismo climático. Observe, as linhas anteriores completam as primeiras linhas, as linhas posteriores completam as linhas anteriores, levando o pensamento do escritor a um clímax, a um evento que, dentro dessa cultura, ele é um evento central. Então, por exemplo, em referente a Romanos 1, versos 26 e 27, você tem a linha A iniciando, e você tem lá no final, observe embaixo, a linha A novamente encerrando. Tem a linha B, 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 depois a linha C, 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 e a letra D. Esse D seria o clímax, seria o ponto central daquilo que o escritor pretendeu ensinar, né? Por exemplo, ó, a linha B, por exemplo, a linha A, por exemplo, por causa disso, é assim que começa Paulo. E depois a última linha, e recebendo em si mesmos. Percebe que há uma ampliação, um pensamento que chega a um determinado clímax? Na letra B, porque até as mulheres, depois, semelhantemente os homens, na outra letra B, se inflamaram mutuamente. Depois a letra C, mudar o modo natural, deixando o contato natural da mulher. Então, você percebe um alinhamento, uma harmonia de pensamento quando distribuído dentro de uma estrutura que nós chamamos
uma estrutura de paralelismo climático. Neste caso, e a letra D é o ponto alto, é o clímax. Um outro exemplo, deixa eu mostrar aqui rapidinho, apenas para que você tenha uma ideia geral. Um outro exemplo é aquele episódio em que Jesus está pregando e a família de Jesus, a sua mãe e seus irmãos, vão ali para interrompê-lo. Aí, naquele episódio, tem um momento que o discípulo chega e diz assim: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Aí Jesus diz assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? A não ser aqueles que fazem a minha vontade. Parece ser uma resposta um tanto atravessada, né? Bom, mas quando você analisa o contexto, avalia o contexto, claro que ele está num formato quiástico, numa estrutura, num paralelismo quiástico, onde as ideias são melhor distribuídas, conduzindo o leitor a um clímax. E o clímax está no verso 27, a letra D. E as demais vão construindo essa ideia para chegar no seu apogeu, no seu clímax, na sua parte central. Bom, é assim que a gente observa as estruturas. A gente encontra essa estrutura tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e nós encontramos também essa mesma estrutura no livro do Apocalipse. Por que eu estou trazendo esta informação? Porque ela é importante para a gente entender as 7 trombetas, para resolver o problema dessa controvérsia, certo? O problema da controvérsia. Então, eu vou abrir aqui agora o PowerPoint que eu vou trabalhar, para a gente, então, já iniciar. Bom, eu quero já, de antemão, incentivar os amigos que estão assistindo, porque sempre tem aquele que pergunta: pastor, que livro você indica e que trata deste assunto? Então, nós temos aqui esse livro do Ranko Stefanovic, nós temos essa série do Holbrook, esse é o 6º volume do estudo sobre Apocalipse, e temos esse mais simples que você encontra na CPB. Esse do meio você encontra na Unaspress. Este outro, em inglês ou espanhol, você vai encontrar apenas fora do Brasil. Ou então, você encontra ele em inglês, eu acredito que em espanhol você também deve encontrar através do Kindle, da Amazon, tá? Então, esse livro aqui, ele ajuda muito a esclarecer este assunto sobre as 7 trombetas, tá bem? É um livro excelente, fantástico, se você quiser ter um material que vai respaldar, que vai dar solidez à sua pesquisa, então eu recomendo este aqui, tá bom? Estudos sobre Apocalipse, da Unaspress, o volume 6, da série Holbrook. E aquele que eu já mostrei, que é este aqui, tá bom? Do Stefanovic, ok? São os 2 que eu posso recomendar. Há alguns outros também, mas esses são talvez os 2 materiais mais acessíveis que você teria e com bom conteúdo, tá? O do Ranko Stefanovic você encontra na Amazon, em inglês e espanhol, tá? Inclusive você encontra no Kindle, para aqueles que acessam o Kindle. E esse outro, de Daniel, você vai encontrar através da Unaspress. Então, retornando aqui ao assunto. Vamos lá, o nosso PowerPoint. Então, veja, essa estrutura que nós chamamos de paralelismo, e existem vários paralelismos, e você talvez pergunte assim: mas pastor, por que eles escreviam desta maneira? Porque era a estrutura literária que eles tinham na época, além de outras, obviamente. Então, para que serviria esse paralelismo em que há essa estrutura quiástica? Qual seria a função, o objetivo dessa estrutura? Bom, primeiro, auxiliar na memorização. Isto facilitava eles memorizarem o episódio, especialmente no que diz respeito à construção do seu clímax. Segundo, estabelecer um novo tópico. Terceiro, ressaltar contraste e mesmo comparações entre uma cena e outra cena. E outra coisa é a questão da prominência, que seria uma espécie de dispositivo para despertar a atenção narrativa marcada por quiasmo, tá bem?
e também, especialmente, ressaltar um componente central. Por isso, esse tipo de estrutura era comum ali naquela cultura linguística, ok? Bom, o livro do Apocalipse, ele foi distribuído desta maneira. Ele foi escrito numa estrutura, não foi escrito numa estrutura linear. O livro do Apocalipse não foi escrito em uma estrutura linear, mas nesse tipo de estrutura que eu já apresentei para vocês. Então, por exemplo, nós temos o prólogo, que reflete o capítulo 1, verso 1 a 8, e lá no final, lá embaixo, ó, de vermelho, lá no final, o epílogo, que é o capítulo 22, versos 6 a 21. Depois você vai ter a cena introdutória, e o curioso é que dentro dessa característica, há uma harmonia perfeita, praticamente, com a teologia do santuário. Kenneth Strand, que é um autor, divide o livro do Apocalipse em 8 visões básicas. Ele distribui o livro todo em 8 visões básicas, com um prólogo, que é o que eu mencionei ali agora para você, e um epílogo, que está lá no final. Ele descobriu, bom, para quem não sabe, prólogo é o início, é o princípio, é a introdução, e o epílogo, a finalização, certo? Então, ele descobriu que cada uma das visões é precedida por uma cena vitoriosa de introdução no cenário do templo, do santuário de Deus. Com base na pesquisa de Strand, Richard Davidson e John Paulin, eles estruturam o livro em 7, com o prólogo e o epílogo, com o princípio, com a inicialização e a finalização, com base na estrutura do santuário, do templo. Então, eles mostram convincentemente que cada uma das 7 principais divisões é apresentado como uma cena do santuário. Parece que o livro inteiro está organizado sobre a tipologia do sistema de santuários. Então, a gente percebe uma conexão muito íntima entre as visões do livro do Apocalipse, as cenas narradas pelo profeta e também as cenas introdutórias do santuário. Então, nesta primeira cena, nós temos as mensagens para as 7 igrejas. Uma cena introdutória do santuário e as mensagens para as 7 igrejas. Okay? Está aqui no capítulo 1, verso 9 a 20 de Apocalipse, e também no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Depois, você tem a cena introdutória do santuário, que reflete o capítulo 4 e 5, que seria a abertura e agora, na sequência, a abertura dos 7 selos. Então, veja, novamente, no terceiro ponto, mais uma cena introdutória do santuário, que está no capítulo 8, e o toque das 7 trombetas. Ok? Então, nessa primeira sequência, você tem as 7 igrejas, você tem os 7 selos, e você tem as 7 trombetas. Ok? E daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nesses 3 tópicos, especialmente nas 7 trombetas. Depois, na quarta cena, uma cena introdutória do santuário, novamente, e a ira das nações. E João descreve a ira das nações. Na quinta cena, uma nova cena introdutória do santuário, capítulo 15, e a apresentação das 7 últimas pragas, as 7 últimas pragas que antecedem a segunda vinda de Cristo. Na sexta cena, nós temos a cena introdutória novamente do santuário, capítulo 19, e agora a consumação escatológica, os últimos acontecimentos, e a consumação desses eventos. E na última cena, a cena introdutória do santuário, capítulo 21, nós temos a apresentação da Nova Jerusalém, a cidade santa, que desce adornada. E, para finalizar, o epílogo, que é a finalização mesmo. Então, como você pode perceber, o livro do Apocalipse ele não apenas foi separado numa estrutura diferente, como também não sequencial, não linear, como também há uma conexão muito íntima dessas cenas com a cena introdutória do santuário de Deus, ok? Neste outro slide, nós temos uma outra visão a respeito, que eu inseri para facilitar, e você vai encontrar no livro Estudos sobre Apocalipse, que eu mencionei para vocês, que você encontra na Unaspress, tá?
Então, por exemplo, nós temos aqui o prólogo, lá em cima, capítulo 1, verso 12 a 20, e o epílogo, que finaliza, encerra o livro, capítulo 21, e o capítulo 22, verso 5. Então, nós temos aqui a inauguração, o prólogo e o epílogo, depois a inauguração do santuário, depois isso é a inauguração no capítulo 4 e capítulo 5, e a ausência do santuário no capítulo 19, verso 1 a 10. Depois você vai ver a intercessão no santuário celestial, capítulo 8, e depois o encerramento da intercessão lá no capítulo 15. Percebe o paralelo entre uma cena e outra? E no centro, que é o clímax dessas cenas, o julgamento no santuário celestial, capítulo 11, verso 19, onde se inicia o julgamento no santuário celestial, né? E todas essas cenas, elas refletem uma comunicação, uma interação, um diálogo que parte da terra em direção ao céu e depois retorna para a terra novamente. Então, essa é a estrutura do livro do Apocalipse, da maneira como João escreveu. Nesta outra tabela, sugere um esboço do Apocalipse que sincroniza com mais precisão, com mais minúcias, os segmentos quiásticos paralelos. Os segmentos quiásticos paralelos. Como eu já disse para vocês no princípio, no início, o livro do Apocalipse não foi escrito linearmente, como na nossa cultura linguística, por exemplo. Foi estruturado, escrito numa estrutura, num formato quiástico, para fazer paralelo entre as cenas e conduzir o leitor a um clímax, ao centro. Então, por exemplo, letra A, nós temos o prólogo, o início, que é no capítulo 1, e o epílogo, no capítulo 22. O princípio, a inicialização, a introdução e a finalização. Depois nós temos a letra B, as promessas feitas aos vencedores, que está no capítulo 1 e no capítulo 2. E depois, lá no final, no capítulo 21, o cumprimento das promessas. Então, no capítulo 1 e capítulo 2, a promessa. E no capítulo 21, o cumprimento desta promessa. Depois, na letra C, nós temos a obra de Deus para a salvação da humanidade, que é o capítulo 4 até o capítulo 8, verso 1. E depois, lá embaixo, no paralelo, no capítulo 19 até o capítulo 21, a obra de Deus para a salvação da humanidade, já concluída. Depois, a letra D, a letra D seria a ira de Deus misturado com misericórdia, que está no capítulo 8, até o capítulo 9, verso 21. E depois nós temos, no capítulo 15, verso 18, do capítulo 15 até o capítulo 18, o verso 24, a ira final de Deus sem piedade sobre o mundo. Depois, a letra E, João é incumbido de profetizar, quando ele apresenta a profecia ali do capítulo 11. Inclusive, houve uma falha ali no slide, e ali no lugar de EN é capítulo 11. Capítulo 11 até o capítulo 18. E depois, no capítulo 14, verso 1 até o 20, a igreja proclama o evangelho do fim dos tempos. E o clímax desta cena, o grande conflito entre Cristo e Satanás, que vai do capítulo 11, verso 19, até o capítulo 13, verso 18, onde estão inseridas aquelas cenas da igreja, do capítulo 12, e também a cena do capítulo, das duas bestas que se levantam no capítulo 13. Todas elas estão no centro do livro. É o clímax do livro, o grande conflito entre Cristo e Satanás. Bom, então deve-se notar que a primeira metade desse quiasmo se concentra em toda a história da era cristã, tá bem? Então, a primeira metade de todo esse quiasmo se concentra em toda a história da era cristã. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro gráfico que vai deixar um pouco mais claro para você visualmente. Enquanto as partes quiásticas se concentram exclusivamente no tempo do fim. O segmento no centro aponta para o tema teológico do livro. E ao comparar o prólogo com o epílogo, os paralelos se tornam evidentes.
Então, nós temos aqui o prólogo, na primeira coluna, que reflete o capítulo 1, verso 1, depois verso 3, verso 4 e verso 8, e o paralelo com o capítulo 22, verso 6, 22, verso 16, 22, verso 7, 22, verso 10, 22, verso 16, 22, verso 10. Então, há uma harmonia, há um paralelo entre o prólogo e o epílogo, nas cenas que vão se construir ao longo do capítulo 1 até o capítulo 22 de Apocalipse. Então, para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, Jesus envia o seu anjo, bem-aventurados que guardam, as palavras da profecia, o tempo está próximo, as 7 igrejas, o alfa e o ômega, ok? Está aqui para você identificar melhor os acontecimentos que vão se construindo paralelamente, nesse formato. Bom, a maneira como nós, adventistas do sétimo dia, fazemos a interpretação das profecias, leva em consideração o historicismo, que é a nossa identificação para fazer a interpretação profética, tá bem? Nós temos aí vários modelos de interpretação. Temos o modelo preterista, temos o modelo realista, temos o modelo futurista, temos o modelo historicista. Esses são os principais. Os 3 principais são esses: preterista, porque lida com o passado, projeta as profecias para o passado. Nós temos o futurismo, que projeta os acontecimentos para o futuro, e temos também o historicismo, que projeta a interpretação ao longo da história, que usa como base o elemento histórico para estabelecer a interpretação das profecias. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não aceita nem o preterismo e nem o futurismo. A Igreja Adventista, ela se fundamenta, se estabelece no historicismo, para fundamentar as interpretações proféticas, ok? Isso é base em termos de interpretação no movimento Adventista do Sétimo Dia. Não estamos dizendo com isso, obviamente, que não haja uma relação com o passado e com o futuro. Há sim uma relação do passado com o futuro e com o presente. Porém, a base prioritária de interpretação profética no movimento adventista, na teologia adventista, é o historicismo. Mas, pastor, nós temos alguma base que fundamenta isto? Nós temos sim. Além de uma base exegética, obviamente, além de uma base exegética, nós temos uma declaração de Ellen White, onde ela diz o seguinte, está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 307. E ela diz assim: devemos ver na história o cumprimento da profecia. Então, ela está aqui nos dando justamente os parâmetros, o alicerce de como deve se fundamentar a interpretação profética. Então, a base prioritária é historicista na teologia adventista para a interpretação profética. E ela afirma, devemos ver na história o cumprimento da profecia. Estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. Então, Ellen White, ela dá sustentabilidade, ela fortalece a nossa escola de interpretação com base no historicismo, ok? Então, veja, para você entender melhor como é que funcionaria toda essa estrutura com base nos gráficos anteriores, só que agora apresentando um gráfico que é um pouco mais claro visualmente, e você vai ter uma percepção melhor. Então, por exemplo, a estrutura do Apocalipse. A base, obviamente, historicista. Então, nós temos aqui o elemento histórico e temos o elemento escatológico. E Jesus, obviamente, é o centro de todo o Apocalipse, assim como de toda a Bíblia. Então, nós temos o prólogo, a igreja na terra, as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas. Esses elementos introdutórios, eles formam a parte histórica. Percebe?
Então, novamente, olha, nós temos o prólogo, as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas. Estes 3 eventos, essas 3 cenas, as 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas, eles ocorrem praticamente simultaneamente ao longo da era cristã. Cada um deles, obviamente, com um foco diferente, mas eles acontecem simultaneamente. E isto aqui é o que constrói a base, olha aqui, histórica. Histórica. Por este motivo é que as 7 trombetas não pode ser projetada para o futuro, porque ela está em harmonia, em sincronismo com outros eventos que aconteceram durante o período da era cristã. Desde o tempo da igreja primitiva até a segunda vinda de Cristo, ok? Então, essa aqui é a base histórica. No centro, nós temos o clímax desse grande conflito, que está presente no capítulo 11, verso 19, até o capítulo 15, verso 4. Então, o centro do grande conflito e também a cena principal, ou o clímax do conflito descrito no livro do Apocalipse. Está aqui, nesse capítulo 11, verso 19. Então, veja, se alguém perguntar assim para você, qual é o centro do livro do Apocalipse? Não é apenas o centro do livro em si, mas o centro de todas essas cenas descritas por João. É no capítulo 11, verso 19, até o 15, verso 4, que é o clímax do grande conflito, onde os principais eventos ocorrem e que vão fazer uma separação das demais cenas. Então, nós temos depois as 7 pragas, que vem após esse evento, que é o clímax do grande conflito. Você tem as 7 pragas, que está no capítulo 15, verso 5, até o capítulo 18, verso 24. Você tem o milênio, do capítulo 19, verso 1, até o capítulo 20, verso 15. E você tem a igreja no céu, capítulo 21, verso 1, até o 22, verso 5. E o epílogo, que é a finalização. Então, olha que curioso, que interessante. Observe bem. Nós temos aqui o prólogo e o epílogo, a igreja na terra, a igreja no céu, os 7 selos e o milênio, e temos as 7 trombetas e as 7 pragas. E o centro, obviamente, é o clímax do grande conflito, do capítulo 11 até o capítulo 15. Tudo isso remonta ou constrói as bases, com base, é claro, na interpretação historicista. Então, esse primeiro retângulo branco representa a parte histórica, aquilo que se iniciou desde a igreja primitiva e se sequencia, dá sequência até os dias finais da história humana. Tanto as 7 igrejas, as cenas das 7 igrejas, tanto as cenas dos 7 selos, quanto as cenas das 7 trombetas. Começaram simultaneamente no período da igreja primitiva e se estende até os dias finais da história terrestre. Após esses eventos, logo ao final desses eventos, nós temos as 7 pragas, logo ao final da 7ª igreja, ou seja, na 7ª igreja, no período da 7ª igreja, no período do 7º selo e no período da 7ª trombeta, nós temos o desencadeamento desses eventos aqui, em sequência. Nós temos as 7 pragas, que se iniciarão, que cairão sobre a terra quando a porta da graça se fechar. Nós temos o milênio, que vai se iniciar com a segunda vinda de Cristo. Depois nós temos a igreja no céu, quando essa igreja é arrebatada, é levada para o céu, né? E o epílogo, que é as últimas cenas ali do capítulo 22 para o desfecho do livro, do Apocalipse, ok? Então, para ficar bem claro, essa parte aqui é a parte histórica do livro do Apocalipse. O formato, a estrutura é quiástica, é uma estrutura literária quiástica, e essa primeira parte, então, é a parte histórica do livro, e essa segunda parte, após o clímax, é a parte escatológica do livro do Apocalipse, ok? Desta maneira, então, você percebe que não é possível interpretar as 7 trombetas como sendo eventos que ainda vão acontecer. Não é possível, porque elas estão projetadas dentro de um período histórico que se inicia com a igreja primitiva e se estende até o final
dos tempos, até os nossos dias. Bom, para tentar ficar um pouco mais claro, eu elaborei essa outra planilha também. Então, nós temos aqui, olha, o evento histórico, tá bom? Os textos sequenciados, aqui embaixo na base, você tem os textos bíblicos sequenciados do livro do Apocalipse, está aqui, ó. E aqui em cima, os acontecimentos. Então, o elemento histórico, depois o centro do grande conflito, que está no capítulo 11, verso 19, até o capítulo 15, aqui está o capítulo 13, mas é até o capítulo 15. O grande conflito entre Cristo e Satanás, o papado, o surgimento dos Estados Unidos, aqui nesse eixo, no clímax, no centro. E depois os eventos escatológicos, tá bem? Então, eventos históricos, eventos escatológicos. Só para reforçar, as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas estão dentro do contexto histórico que se inicia com a igreja primitiva e se estende até o final dos tempos. Então, neste caso, esses eventos seriam eventos como se fosse um espelho. Imagine um espelho que você coloca diante de qualquer coisa. Você vê o reflexo daquilo ali no espelho, não é? Então, é como se fosse um espelho. Essa parte histórica é como se fosse um espelho. Ou melhor, a parte escatológica como se fosse um espelho. Assim fica melhor o raciocínio. A parte escatológica como se fosse o espelho. E a parte histórica, a base, o elemento que vai dar ou vai principiar os eventos escatológicos, tá? Então, nós temos aqui as 7 igrejas. Observe aqui no canto. Você tem aqui, eu coloquei aqui apenas para guiar o pensamento, tá? Então, por exemplo, ano 100, período da igreja primitiva, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500 e os dias finais da história terrestre. Está aqui no cantinho direito, tá? Como se fosse a sequência histórica, como se fosse a história acontecendo num período que cobre a igreja ali primitiva, até um pouquinho antes, até a finalização da história terrestre com a segunda vinda de Cristo. Está aqui, ó, de cima para baixo, ok? E aqui os eventos que vão acontecer durante este período. Então, as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas são eventos que vão acontecer seguindo essa trajetória histórica do período ali da igreja primitiva, um pouquinho antes, até a segunda vinda de Cristo, ok? As 7 igrejas, bom, esses 3 eventos acontecem simultaneamente, como eu já mencionei, dentro desse período aqui, histórico. Qual a finalização, qual a finalidade de cada um desses eventos? Por que separado? E se é separado, qual a finalidade? Está aqui, ó. Porque as cartas às 7 igrejas, elas representariam períodos proféticos que envolvem a igreja de Deus. Ou seja, é Jesus aconselhando a sua igreja ao longo da história. Jesus aconselhando a sua igreja. A igreja que se encontra em guerra, a igreja que se encontra em conflito, desde ali o período primitivo até a segunda vinda de Cristo. Então, são conselhos que Jesus dá à sua igreja, que foi presente na história desde o período primitivo até a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, no período primitivo, a carta de Éfeso era uma carta que retratava a experiência e, com isso, os conselhos de Jesus para aquela igreja que viveu naquele período. Então, a igreja de Éfeso existia de fato, era uma igreja real, literal, mas a mensagem que essa igreja recebeu é a mensagem dos conselhos de Jesus para a igreja de Deus no período primitivo. Uma representação, como se fosse um espelho profético, certo? E qual seria a última igreja? Laodiceia, que representa os dias atuais. O povo de Deus vivo em nossos dias. O povo de Deus sendo aconselhado e repreendido por Jesus em nossos dias, né? Eu só estou exemplificando para você entender. E, obviamente, que tem a ver com esse tipo de predição e cumprimento, tá bom? Os 7 selos, a mesma coisa, segue a mesma sequência, desde o período primitivo até a segunda vinda de Cristo.
Ou seja, o que seriam os 7 selos? Cristo protegendo o seu povo afligido. O cumprimento profético de cada um desses selos, que ocorreu durante a era cristã, assim como as 7 igrejas, é Jesus protegendo o seu povo afligido. E as 7 trombetas? As 7 trombetas também seriam eventos proféticos que aconteceriam no mesmo período das 7 igrejas, no mesmo período dos 7 selos, durante a era cristã, desde a igreja primitiva até a segunda vinda de Cristo. E qual o objetivo das 7 trombetas? Os juízos severos de Deus advertindo o mundo. Então, as 7 igrejas tinham a finalidade de Jesus aconselhando, fazendo um apelo ao coração da sua igreja em todas as eras. Ou, durante a era cristã. Em todos os períodos, durante a era cristã. O que seriam os 7 selos? Jesus protegendo o seu povo que é afligido. Durante toda a era cristã. E as 7 trombetas? Os juízos severos da parte de Deus, com o objetivo de chamar a atenção do mundo e advertir o mundo. Também aconteceram no mesmo período das 7 igrejas e dos 7 selos, ok? E agora a porção escatológica, porque o que vimos aqui foi a porção histórica, que ocorreu desde o período ali do ano 100, 70, o período da igreja cristã, da igreja primitiva, perdão, e se estende até os dias atuais, tá bem? E nós estamos no último período, tanto das 7 igrejas, quanto dos 7 selos, quanto das 7 trombetas. Ou estamos chegando na finalização, né, da 7ª trombeta, estamos chegando próximos da finalização. Então, agora nós temos o espelho, que é a porção escatológica. É só para você relembrar, era isso aqui, ó, que eu estava mostrando. É isso aqui, ó. Exatamente isso aqui que eu estou explicando agora através desses slides. Ó. Eu expliquei a parte escatológica, a parte histórica, e agora vou falar sobre a parte escatológica, que é aqui, ó. Pronto, a parte escatológica, que é o espelho. Então, nós temos as 7 últimas pragas, nós temos a queda de Babilônia, nós temos o milênio e nós temos a descida da Nova Jerusalém. Perceberam como é que funciona essa estrutura, esse elemento, esse paralelo quiástico dentro do livro do Apocalipse? Pois bem, é dessa maneira que deve ser estudado, pesquisado o livro do Apocalipse. É desta maneira que deve ser estudado e deve ser pesquisado o livro do Apocalipse, certo? Só para exemplificar, para você entender bem que, de fato, se refere àquele período profético, o período da era cristã, que vai desde a igreja primitiva até o final dos tempos, esse mesmo tipo de paralelismo histórico acontece nas profecias, por exemplo, do capítulo 24 de Mateus. Nós temos o discurso do Olivete, em Mateus 24, em consonância, em harmonia com os 7 selos, por exemplo. Apocalipse capítulo 6 a capítulo 8, verso 1 do livro do Apocalipse. Então, nós temos aqui o panorama profético geral, depois os 4 cavaleiros do Apocalipse. Este evangelho será pregado, verso 14, e o primeiro selo, o cavaleiro sobre um cavalo branco, proclama o cristianismo, no capítulo 6. Depois você tem, no capítulo 6 a 8, no verso 6 a 8 de Mateus 24, as guerras e rumores de guerras, fome e terremotos, ainda não é o fim. E no capítulo 6 de Apocalipse, você tem o segundo, terceiro e quarto selos, cavaleiros sobre cavalos vermelhos, preto e amarelo, infligem fome, guerra e epidemia. Nós temos o período de tribulação, haverá grande tribulação, no verso 21 do Mateus 24. Depois o período de tribulação, no 5º selo, almas sobre o altar protestam pela perseguição, capítulo 6, verso 9 a 11. Depois você tem no capítulo 24 de Mateus, verso 29, sinais e o fim, sinais do fim, os sinais no sol, lua e estrelas, imediatamente após a tribulação. Depois, no capítulo 6 de Apocalipse, verso 14 a 17, os sinais do tempo do fim, o 6º selo, o grande terremoto, sinais no sol, lua e estrelas. Percebe a harmonia? Percebe o paralelo entre Mateus 24 e Apocalipse capítulo 6 a 8? Num sincronismo de cenas com os 7 selos. E depois, no verso 30 de Mateus 24, o retorno do Filho do Homem. E no capítulo 6, verso 14 a 17, o céu enrola-se como um livro, aparece o Cordeiro.
E depois, o verso 31 de Mateus 24, anjos reúnem os escondidos. Depois, o sétimo selo, no capítulo 8, verso 1, meia hora de silêncio no céu, enquanto os seres celestiais acompanham a Cristo em sua vinda à terra para buscar os escolhidos. Então, isso aqui é uma amostra, uma evidência de como a gente faz essa interpretação com base historicista e num cumprimento que se harmoniza ao longo da era cristã. Ao longo da era cristã. O mesmo você vai encontrar em Marcos capítulo 13, está aqui, ó, Marcos capítulo 13 agora. O mesmo você vai encontrar em Lucas capítulo 21, nessa harmonia, nesse paralelo, nessa harmonia de discurso entre as profecias dos evangelhos e as profecias do livro do Apocalipse. Agora sim, a gente vai entrar um pouco mais nas 7 trombetas, só para vocês terem uma noção um pouco mais ampla das 7 trombetas, em harmonia com os 7 selos, em harmonia com as 7 igrejas. Ou seja, eventos que acontecem simultaneamente, porém com um foco distinto, peculiar. Lembra que eu comentei que as cartas às igrejas, ou as profecias relacionadas às 7 igrejas, é o contexto de Jesus sempre chamando a atenção da sua igreja, sempre apelando ao coração, sempre dando conselhos ao seu povo que viveu, que existiu durante a era cristã, né? Então, por exemplo, Jesus fez um apelo ao coração dos cristãos que viveram do ano 31 ao ano 100, que é representado pela carta da igreja de Éfeso. Jesus fez apelos tremendos ao coração do seu povo que viveu do ano 101 a 313, representado pela segunda igreja, a carta de Esmirna. Depois, Jesus fez apelo ao seu povo que viveu no ano 313 a 538, é a mensagem à igreja de Pérgamo, e assim sucessivamente. Hoje nós estamos na 7ª igreja, a partir de 1844, ok? Depois, nós temos a sequência de eventos, baseado também, só que agora nos 7 selos, mas eventos que acontecem quase ou simultaneamente ou quase que simultaneamente, porém com um foco diferente. As profecias dos 7 selos, os 7 selos são as ações de Deus para proteger o seu povo, afligida e perseguida. Depois nós temos as 7 trombetas, que são os juízos de Deus sobre o mundo. Os juízos de Deus, os juízos severos de Deus sobre o mundo, entenderam? Então a igreja representa, as 7 igrejas são os conselhos, o apelo de Jesus ao coração do seu povo que viveu durante todo esse período da era cristã. Os 7 selos é Jesus salvaguardando o seu povo. Essas profecias dos 7 selos representam Jesus intervindo a favor do seu povo, protegendo o seu povo das perseguições e tudo mais, da apostasia e etc. Depois, as 7 trombetas. Voltando aqui. As 7 trombetas são os juízos de Deus sobre o mundo impenitente, ou penitente. São os juízos de Deus caindo sobre o mundo, os juízos severos de Deus. Deus chamando a atenção agora do mundo. Quando ocorreram essas profecias? No mesmo período, tá bem? Durante a era cristã, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, a primeira trombeta. Deixa eu só mostrar aqui mais uma vez. Deixa eu interromper a transmissão aqui, o compartilhamento. Amigos, eu vou sugerir vocês também a terem este livro aqui, do Marvin Maxwell. Esse aqui é um clássico, você encontra na CPB. E Marvin Maxwell, ele faz uma explanação bem detalhada sobre cada um desses eventos históricos e escatológicos do Apocalipse e também, especialmente, das 7 trombetas, tá bom? Então, aqui na página 264 e 265, ele dá uma explanação, uma síntese, mas nas páginas anteriores, ele vai dar detalhes, minúcias dos acontecimentos durante as 7 trombetas. Neste livro do Frank Holbrook, que você vai encontrar na Unas Press, vários autores trabalharam esse tema, esse assunto,
E nós temos aqui, ó, selos e trombetas, algumas discussões. É um estudo mais aprofundado, mais detalhado a este respeito, tá bem? Então, você pode, se você quiser fazer um investimento que vai valer a pena, você pode buscar uma informação bem detalhada neste livro aqui sobre essas questões que envolvem as 7 trombetas. Outra coisa, tem um artigo que eu posso, inclusive, compartilhar com o pastor Luciano, e o pastor Luciano depois pode passar para vocês, tá? Tem um artigo onde... deixa eu ver se eu abro ele aqui. Tem um artigo que foi publicado pelo pastor Angel Manuel Rodrigues. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. E ele dá alguns detalhes bem curiosos. Só aqui, ó, está aqui, ó. Especial As 7 Trombetas do Apocalipse. Angel Manuel Rodrigues. E ele faz uma explanação introdutória, apresenta os princípios básicos, e também ele vai falar sobre a diversidade de opiniões. Tá? Se você quiser a opinião mais clássica, você vai encontrar entre os autores Marvin Maxwell, por exemplo, e também o John Pauling. Você vai encontrar William Shea, John Pauling, as versões mais clássicas, e o Maxwell também, os pensamentos mais clássicos. Esse estudo ele possibilita você fazer uma análise bem interessante sobre os acontecimentos das 7 pragas. Você vai perceber que não há uma harmonia entre os autores em alguns assuntos a respeito das 7 trombetas, mas você vai se enriquecer muito com com as ideias que são apresentadas aqui neste artigo, tá bem? Eu vou apresentar, então, para vocês rapidamente. Deixa eu pegar aqui só um minuto. Só um minutinho, deixa eu jogar aqui para a tela. Isso aqui não vai dar certo, não. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês, no próprio livro do Marvin Maxwell, a síntese que ele faz sobre as 7 trombetas, tá? Por exemplo, a primeira trombeta, capítulo 8, verso 7. Saraiva e fogo misturados com sangue, a guerra dos romanos contra a Judéia. A terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde, o povo de Deus, ainda no sentido do Velho Testamento, ou seja, da nação judaica e de sua capital, Jerusalém, ao ser destruída pelos romanos no ano 70. Por isso que em Ezequiel capítulo 9, verso 6, vai dizer, começai pelo meu santuário. Então, seria o cumprimento da primeira trombeta, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, segundo a visão de Marvin Maxwell. Depois da segunda trombeta, o capítulo 8, ele é uma grande montanha ardente, as tribos belicosas que invadiram o Império Romano, a terça parte do mar, das criaturas marítimas e dos navios. O Império Romano Ocidental, seus habitantes e sua capital, Roma, derrotados pelas tribos invasoras. Depois da terceira trombeta, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui agora. Pronto. A terceira trombeta, eu vou fazer a minha síntese aqui para a gente poder ganhar tempo, porque é muita coisa aqui. A terceira trombeta, absinto, a estrela cadente e ardente, Satanás e os seus mestres com planos diabólicos. Aí o Maxwell vai dizer, a terça parte dos rios e das fontes, a verdadeira religião de Jesus e a verdade a seu respeito, confiada à igreja cristã da Idade Média, especialmente aquela centralizada em torno da igreja de Roma, ao ser poluída pelos erros do absinto, pelas heresias, né, de seus falsos ensinadores. Depois a quarta trombeta, aqui na tela, a terça parte da luz e dos corpos celestes, fim do Império Romano Ocidental e também dos seus reis. Depois a quinta trombeta, uma estrela caída, movimentos islâmicos liderados por Maomé e outros, o domínio dos turcos. A sexta trombeta, uma série de eventos que gravitam em torno da queda de Constantinopla e outros por volta de 1844. E a sétima trombeta, o anúncio de uma fase
de julgamento final. E como eu já mencionei, todas essas trombetas, elas acontecem, são juízos de Deus contra o mundo e acontecem no mesmo período das demais profecias dos selos e das demais profecias das 7 igrejas. Bom, para finalizar, depois vocês podem consultar melhor, tá? Eu estava lendo, mas por conta do tempo, eu preferi apenas fazer uma síntese mesmo, tá? Mas para finalizar, eu quero dizer a vocês que nós estamos já no fim do fim. Se é isto que você gostaria de saber, né? Hoje você teve a oportunidade de aprender, de perceber que aqueles que andam ensinando que as 7 trombetas ainda vão soar, estão para o futuro, estão equivocados. Estão equivocados. A Igreja Adventista, na sua teologia, os seus principais teólogos, a mesa de pesquisa bíblica da Conferência Geral, os nossos livros teológicos e os nossos próprios pioneiros sempre trabalharam desta maneira, respeitando a forma literária do livro do Apocalipse. Eu não posso querer interpretar o Apocalipse igual eu interpreto em português. Eu não posso usar as regras linguísticas da estrutura linguística do português dentro do livro do Apocalipse, porque eu estou lidando com uma língua diferente, que não é a minha, que não é a nossa, que não faz parte da nossa cultura. Eles tinham uma cultura diferente na estruturação daquilo que escreviam, como eu já apresentei para vocês. E é neste formato que nós temos que estudar o livro do Apocalipse, no paralelismo quiástico, tá bem? Então, para finalizar, eu quero dizer para vocês que nós estamos, de fato, no tempo do fim. Nós estamos, de fato, vivendo o período da última igreja, por exemplo. Nós estamos vivendo, de fato, na finalização tanto dos selos quanto das trombetas. Nós estamos nos dias que antecedem a volta de Cristo. Todas essas profecias, é gostoso ver isso, sabe por quê? Porque quando a gente observa assim atentamente, minuciosamente, isso nos dá um vislumbre certeiro de que, de fato, nós estamos vivendo nos últimos minutos desse filme, vivendo nas últimas páginas deste grande livro. Nós estamos vivendo no período, no tempo, e que nós podemos, inclusive, talvez até ver Jesus voltar, não é? Devido a tantas coisas acontecendo pelo mundo afora, não é verdade? Diante de tantas profecias que estão se cumprindo assim diante dos nossos olhos. Eu acredito, amigos, eu acredito que Jesus virá em nossa geração. Eu acredito. Se ele não vir em nossa geração, não tem problema. A gente descansa e ressuscita na manhã da ressurreição. Mas eu tenho muita convicção de que estamos vivendo, de fato, nas últimas páginas da existência deste grande livro. Vivendo na última igreja, no último período profético da igreja, e nos últimos períodos, tanto dos selos quanto da trombeta. Amigos, a pergunta que eu faço diante disso é, e você? Você consegue ter essa percepção? Você consegue enxergar, vislumbrar isso de maneira muito clara, com os olhos da fé? E com a convicção da fé, você consegue vislumbrar isto? É seu desejo se preparar, estar cada vez mais apto, cada vez mais preparado, cada vez mais com o coração preso na eternidade, nas coisas do céu? É o seu desejo? Por favor, precisa ser o seu desejo. Porque muito em breve Jesus vai atravessar o universo para entrar na atmosfera dessa terra, para buscar você. Você mesmo, você. Nós estamos vivendo num período bem curioso. O que está acontecendo hoje no mundo é uma evidência de que as profecias estão assim, se desenrolando, se cumprindo, acontecendo. Diante dessa epidemia, diante dessa circunstância que estamos vivendo, você não acha que é motivo, que é justificativa para a gente arregaçar as mangas e entrar nessa guerra com mais audácia, com mais coragem? Amigos, nós estamos vivendo no período mais solene da história do mundo. Hoje é o momento da gente proclamar com mais força a breve volta de Cristo. Hoje é o dia de a gente ensinar o mundo, o seu vizinho, os seus amigos,
Enfim, as pessoas que você tem contato, hoje é o dia de esclarecer para elas, tirar a cortina assim dos eventos e mostrar para elas que realmente nós estamos no fim e que ela também precisa se preparar. É por isso que essa igreja nasceu num berço profético. Essa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um movimento profético que nasceu numa data profética com a missão de levar uma mensagem profética a todos os povos, nações e línguas. Quem é esse povo? Você, sou eu, nós somos esse povo. Nós somos. Então, eu encerro dizendo para você, faça de Deus a sua prioridade. Faça da palavra de Deus a prioridade para a sua vida. Escuta bem o que eu vou dizer. Se Deus e sua vontade forem prioridades na sua vida, você será prioridade na vida de Deus. Mas, pastor, é tudo tão difícil, é uma luta árdua. Eu sei. E você achou que seria fácil? E nem deve ser fácil. Porque se fosse fácil, a gente não valorizaria. Se fosse fácil, a gente se acostumaria com essa terra. Viu? Se a gente, por exemplo, se a gente fosse feliz aqui nessa terra, eu sei que você não é feliz. Feliz, que eu digo feliz mesmo. Eu não estou falando de gargalhadas de vez em quando, de um momento de alívio em outros. Não. Felicidade mesmo. Ninguém é feliz nessa terra. E a gente vai ter essa noção bem clara quando a gente chegar no céu. Quando chegar lá no céu, a ficha vai cair, você vai dizer assim, e eu que achava que era feliz na terra, meu Deus do céu. Não, aqui na terra não é possível ser feliz no sentido mais profundo e exato da palavra. Não é possível. Não é possível. E digo mais, se a gente fosse feliz nessa terra, se a gente fosse feliz, facilmente a gente se esqueceria do céu. Facilmente a gente sonharia, ou facilmente a gente não sonharia, facilmente a gente não desejaria uma terra melhor. Se você está feliz e satisfeito com essa terra, como é que vai sentir vontade de uma terra melhor? Você está feliz e satisfeito com essa terra? Quando é que você decide trocar de carro? Quando não está mais feliz com o carro. Enquanto você estiver estarrecidamente feliz com o carro, você não vai querer trocar o carro, vender o carro, despachar o carro, de jeito nenhum. Então, guarda o que eu vou dizer. Eu sei que não é fácil, eu sei que a luta é árdua, mas grava o que eu vou dizer. Se nada nessa vida der certo, se tudo der errado, se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Olá, amigo. Eu sou o pastor Gilberto Tais e eu vim aqui para te dar as boas-vindas ao nosso canal Fé ou Fideísmo. Esse canal existe para você, para levar até você conteúdo bíblico, teológico, arqueológico, mensagens inspiradoras que tocam o coração e que nos preparam para a eternidade. Portanto, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação das novas postagens do canal. Então, que Deus te abençoe e que o conteúdo deste canal possa enriquecer a sua vida.